Olá, pessoal. Hoje eu estou com o doutor Marcel Bruneto, médico hematologista, professor universitário e coordenador no serviço de clínica média do Hospital Heliópolis, para conversar sobre a trombocitemia essencial, uma doença rara que ainda gera muitas dúvidas entre os pacientes. Roda a vinheta, produção! Olá, doutor Marcel. Muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje na TV Abrale. E eu vou começar perguntando o que é a trombocitemia essencial e o que acontece no organismo de quem recebe esse diagnóstico. Obrigado, eu gostaria de agradecer a todos, especialmente o pessoal da Abrale, por eu estar tendo a oportunidade de conversar um pouquinho com os pacientes que são acometidos por trombocitemia essencial. E queria começar falando o seguinte, que a trombocitemia essencial é uma das neoplasias mieloproliferativas, que a gente chama de Filadélfia negativa, tá? Então ela não tem a mutação do cromossomo Filadélfia. Ela tem uma incidência, ou seja, quantos pacientes novos a gente tem por ano? A gente tem aproximadamente 1,5 pacientes a cada 100 mil pessoas novamente diagnosticados, casos novos diagnosticados. E qual que é a idade desses pacientes? Em média, eles têm 59 anos, tá? Tem um predomínio feminino, de cada 3 pacientes, 2 são mulheres, e 90% dos pacientes, aproximadamente, tem uma mutação genética, uma variante, que são 3 tipos. Eu vou pontuar porque são 3 tipos principais de mutação, que é a do JAK2, em torno de 65%, o CALR, CALR, em torno de 20% a 23%, e MPL, 4%. 10% dos pacientes a gente chama de triplo negativos. E o que acontece no organismo de quem recebe esse diagnóstico? Então, o mais importante é que metade dos pacientes, 50% dos pacientes, são assintomáticos ao diagnóstico, tá? Então, eles não têm sintomas. Mas, quando esses pacientes têm sintomas, a gente pode dividi-los em algumas categorias, tá? Então, tem uma categoria de sintomas que nós chamamos de fenômenos microcirculatórios, que é, por conta desse aumento das plaquetas, você faz uma ativação espontânea delas, elas ficam mais adesivas, elas ficam mais grudentas, por assim dizer. E na microcirculação arterial, bem quando a artéria é bem fininha, bem na sua região terminal, ela faz uma oclusão, ela tampa transitoriamente as arteríolas, tá? E aí isso pode dar o quê? Pode dar uma dor nas extremidades, nas pontas dos dedos, nas mãos, que fica vermelha e fica quente, que a gente chama de eritromelalgia. Pode formigar as extremidades, as mãos, os pés, pode ter uma sensação de queimação. A gente pode ter uma visão turva e pode dar dor de cabeça. Esses são sintomas que nós chamamos de microcirculatórios. Um outro marco muito importante dos pacientes com trombocitemia essencial são os fenômenos trombóticos, e em especial a trombose arterial. 14% dos pacientes diagnosticados com trombocitemia essencial têm trombose arterial. Pode ser o acidente vascular cerebral, pode ser o acidente isquêmico transitório. A trombose venosa também ocorre, mas é um pouco menos frequente, 8%. E tem alguns tipos específicos, não específicos, mas que são mais comuns com a trombocitemia essencial, que são as tromboses do sistema mesentérico, dos vasos intestinais, e a trombose venosa cerebral. Quando a plaqueta sobe muito, acima de 1 milhão, a gente pode ter uma doença de von Willebrand adquirida. O que isso significa? Significa que esses pacientes, quando tem uma plaqueta muito alta, uma contagem de plaqueta muito alta, eles podem ter fenômenos de sangramento, oposto de trombose. Tá? Então eles podem ter sangramento pelo nariz, pode ter sangramento pela gengiva, ou eventualmente até sangramento no trato gastrointestinal. Como essa doença também tem um caráter inflamatório, esses pacientes podem se sentir cansados, sem energia, podem suar à noite de molhar o pijaminha, de ter que trocar a roupa de cama, pode dar um pouquinho de coceira pelo corpo, perda de peso e às vezes, em 17% mais ou menos, você tem um aumento do baço, tá? Desses pacientes que têm o diagnóstico de trombocitemia essencial, uma parcela deles, 10%, pode evoluir para mielofibrose e 3% pode evoluir para uma leucemia mieloide aguda. Pois é, doutor. Além desses sinais, é muito comum os pacientes terem receio com complicações como a trombose, por exemplo. Então, quais são os riscos que os pacientes podem correr
a partir desse diagnóstico e de que maneira que eles podem prevenir esses riscos. Perfeito. Então foi muito bom você ter tocado nesse assunto, porque a trombose é a complicação mais frequente associada à trombostomia essencial. E da onde vem a trombose? A trombose vem relacionada principalmente ao aumento das plaquetas, né, da plaquetose. A plaquetose, ela pode estar aumentada em várias situações. A causa mais comum que a gente chama de plaquetose reacional, que é responsável por 85 a 90% dos casos de plaquetas aumentadas. Essas pessoas que têm essa plaqueta aumentada, quando elas têm alguns sintomas, que foram esses que nós falamos, sintomas trombóticos, hemorrágicos, constitucionais, são sinais de alerta na qual a gente precisa fazer investigação da trombostomia essencial. E no caso específico da trombostomia essencial, como a trombose é um evento muito importante, o que nós fazemos? Como que é o tratamento? Como que eles podem ser prevenidos? O tratamento, ele vem justamente no sentido de prevenir complicações trombóticas. E hoje em dia, a gente tem uma calculadora que a gente faz o cálculo e faz uma subclassificação dos pacientes. A gente classifica eles como baixo risco, muito baixo risco, risco intermediário e alto risco. Risco do quê? Risco de ter trombose, tá? Esse é um estudo que foi desenvolvido, foi publicado em 2022, ele avaliou 1.381 pacientes e ele leva em consideração os seguintes fatores: a idade do paciente, se ele é maior ou menor de 60 anos, se ele já teve trombose ou não, e se ele tem a mutação do gene JAK2, que é o gene importante do ponto de vista trombogênico. Então, o paciente de baixo risco, ele seria um paciente que é abaixo de 60 anos, nunca teve trombose e o JAK2 não é mutado. Esse é o paciente de muito baixo risco. O paciente de baixo risco, ele é um paciente abaixo de 60 anos que nunca teve trombose e JAK2 mutado. Se ele tem um risco intermediário, ele já é um paciente mais idoso, acima de 60 anos, que não teve nem trombose nem o JAK2 mutado. Agora, se ele já teve trombose ou ele tem o JAK2 mutado e acima de 60 anos, a gente considera alto risco. Alto risco do quê? Desenvolver fenômenos trombóticos, tá? E essa classificação, ela é importante porque ela vai nos ajudar a como nós vamos fazer o tratamento deste paciente, principalmente focando na prevenção da trombose. E aí, tá gostando desse conteúdo? Eu espero que sim. Aproveita e já se inscreve no canal da TV Abrale para você continuar acompanhando os próximos vídeos. Tem muito assunto sobre câncer do sangue e outras doenças hematológicas. Doutor, e com relação ao tratamento, como que acontece? É comum os pacientes já terem que iniciar tratamento ou eles passam algum tempo sendo acompanhados? A primeira questão que a gente tem que ter em mente é que o tratamento ele vai ser individualizado para cada paciente. Você não tem uma receita de bolo pronta, você não tem uma receita que serve para todo mundo. E a ideia é justamente a gente manejar o risco trombótico. Como a gente sabe que a maioria dos pacientes tem um risco de trombose, é mais frequente a trombose arterial, uma medida que a gente sempre pontua quando a gente conversa com o paciente com trombostomia essencial, quando a gente está dando aula, é justamente mitigar o risco cardiovascular. Então, todos os pacientes, independente da classificação de risco, se ele é muito baixo risco, intermediário ou alto risco, esse paciente vai ter que ter os seus fatores de risco de doença cardiovascular manejados. Quais são eles? Diabetes, hipertensão, obesidade, dislipidemia, tabagismo, tá? E aí, de uma maneira geral, além de manejar o risco cardiovascular, a gente vai utilizar duas drogas, né? Uma é o AS, a aspirina, e a outra terapia que a gente chama de terapia citorredutora. Então, como que a gente vai fazer esse tratamento para os pacientes? Então, paciente de muito baixo risco, qual que é a proposta que nós fazemos para ele? É manejar os fatores de risco cardiovasculares e se tiver algum daqueles sintomas vasomotores que eu conversei com vocês, cefaleia, eritromelalgia, formigamentos nas mãos, sensação de queimação na ponta dos dedos, dos pés, turvação visual, a gente inicia o AS, tá? Só para esses pacientes que têm sintomas vasomotores e são de muito baixo risco. Já os pacientes que a gente classificou como baixo risco ou risco intermediário, de novo, a gente vai fazer o manejo das doenças cardiovasculares e esses pacientes sim já vão utilizar o AS, tá? Numa dose de 81 a 100 miligramas e a gente pode ou não associar a terapia citorredutora para ele. Quando que a gente vai dar terapia citorredutora? Se ele tiver uma nova trombose, se ele tiver um sangramento, porque as plaquetas estão muito altas, que a gente chama de von Willebrand adquirido, se o baço dele estiver muito grande, que a gente chama de esplenomegalia,
se mesmo a despeito do tratamento, a trombose, o número de plaquetas dele estão progredindo, se os leucócitos estão aumentados, ou se ele tem aqueles sintomas que a gente chama de constitucionais, fadiga, sudorese, perda de peso, adinamia, aí tem a indicação da terapia citorredutora para os pacientes de baixo risco e risco intermediário. Já nos pacientes de alto risco, a gente vai, de novo, trabalhar a causa cardiovascular, é sempre importante lembrar isso, da OAS, e aí sim nós vamos instituir a terapia citorredutora. Quando a gente fala de terapia citorredutora, basicamente nós estamos falando de 3 drogas aqui que a gente tem disponíveis no Brasil, tá? A mais antiga, que a gente tem bastante conhecimento dela, é a hidroxiureia. Tem um estudo que mostrou que a hidroxiureia reduz o risco de trombose de 24% para 3,6% nos pacientes quando comparada ao placebo, ou seja, tem uma diminuição importante. O objetivo é manter essas plaquetas abaixo de 400 mil. Hoje em dia, a gente tem o PEG interferon alfa 2A, e esse RhoPEG interferon, ele é uma droga que ele vem como terapia de segunda linha, ou para pacientes que são intolerantes à hidroxiureia, ele pode ser utilizado em primeira linha, tá? E a gente também tem o anagrelide, que é uma droga que já está há um tempo no mercado, e os dados são conflitantes em relação se ela é superior ou não à hidroxiureia, mas de uma maneira geral a gente entende que a hidroxiureia ela é superior quando a gente fala de terapia citorredutora. Ainda falando em tratamento, eu tenho uma perspectiva muito otimista, eu vejo que a hematologia vem evoluindo cada vez mais com relação a essa doença. Existem novos tratamentos, existem formas terapêuticas que são mais conservadoras, que trazem melhor condição de vida para os pacientes? O mais legal é que a grande novidade que a gente tem nesses últimos anos foi a inclusão do RhoPEG interferon alfa 2A como categoria 1 para esse tipo de pacientes que tem a perda da resposta citorredutora convencional, tá? Então essa é a grande novidade que a gente tem no mercado. Mas a gente está tendo vários estudos estão acontecendo tentando utilizar novos alvos de maneira que a gente possa diminuir essa carga genética e mudar um pouquinho a história natural da trombostomia essencial. Uma dessas drogas é o bomedemstat, é uma droga que inibe uma das vias que estão super sinalizadas no amadurecimento do nosso sangue, da hematopoiese. E esse estudo fase 2, é um estudo preliminar, ele mostrou que 85% dos pacientes têm uma diminuição da carga mutacional. A gente tem também uma nova categoria de droga, que é um anticorpo, que age na mutação KOR, lembra? Que tem entre 20% e 23% dos pacientes, e preserva a hematopoiese normal, isso é muito legal, tá? Não age na hematopoiese normal, age somente nas células mutadas. Então esses dois são exemplos de alguns estudos que já estão um pouco mais avançados, que estão acontecendo nesse momento para os pacientes com trombostomia essencial. Doutor, agora eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final para o paciente que está recém-diagnosticado, acabou de saber da notícia da trombostomia essencial. Que tipo de orientações o senhor poderia deixar? Então, assim, eu acho que a principal mensagem é que os pacientes recém-diagnosticados com trombostomia essencial fazem parte de uma avaliação estruturada, e essa avaliação estruturada ela está centrada, ela está focada no manejo dos fatores de risco, principalmente cardiovasculares, monitoramento dos sinais de alerta e a progressão da doença por meio de acompanhamento médico regular. Uma questão que eu acho muito importante quando a gente faz o diagnóstico desses pacientes, que a gente não pode esquecer que como é uma doença que é progressiva e até o presente momento não tem cura, a gente tem que dar uma atenção ao suporte psicológico desses pacientes. A saúde mental é muito importante. Muitos desses pacientes não têm sintomas do ponto de vista clínico, do ponto de vista orgânico, mas do ponto de vista de saúde mental eles são muito abalados. Então esse é um ponto que a gente sempre leva em consideração quando a gente está avaliando esse paciente, porque às vezes esse paciente precisa de uma avaliação de equipe multidisciplinar, da equipe da psicologia, da equipe da psiquiatria, para gerar melhor essa incerteza, esse estresse que o diagnóstico pode acabar gerando. Junto dessa mensagem final, a gente vai deixar um texto para vocês, e esse texto é uma mensagem de alento, de que vocês podem conviver bem com a doença de vocês,
que vocês vão ter uma boa qualidade de vida e vocês têm no futuro uma série de outras drogas que podem mudar a história natural. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir, comentar, compartilhar com quem você quiser e não deixa de se inscrever na TV Abrale. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!